Bem-vindos ao Fertilicast, um podcast feito para você, falando sobre saúde reprodutiva, todas as situações que envolvem procedimentos e tratamentos de reprodução assistida. E hoje, nesse episódio, é um episódio diferente, é um episódio onde eu pretendo contar para vocês, né? Então o convidado de hoje sou eu mesmo, e eu pretendo contar para vocês tudo que não se fala sobre os tratamentos de reprodução assistida. Como que nós que estamos ali vivendo o dia a dia, tratando, cuidando, zelando pela saúde do paciente, vai ser mostrado agora por mim de uma forma um pouco diferente, né? Qual que é a minha visão e qual que é a visão que eu tenho quando eu estou cuidando dos pacientes que estão com vontade de engravidar. Eu sou o Dr. Valdemar Carvalho e este é o Fertilicast. Estamos nas principais plataformas de streaming, no YouTube, no Spotify. Hoje você pode encontrar nossos cortes no TikTok, no Instagram. O que é importante é a gente tentar divulgar essas informações para que chegue no maior número de pessoas envolvidas ou que tenham interesse possível. Bem-vindo, Valdemar. Sou eu mesmo que vou contar um pouco sobre a medicina reprodutiva, né? Eu tenho hoje 57 anos, filho de um médico que também foi um dos pioneiros em reprodução humana no Brasil, e falo isso com muito orgulho. É gostoso de imaginar que eu tive essa oportunidade. Eu era um menino mas não aqueles meninos super estudiosos que ficavam lá no colégio, estudava, tirava nota boa. Não, eu era um menino do esporte, um menino que gostava de sair, curtia um pouco a vida. E num determinado momento eu olhava para o meu pai e falei, não, eu quero ser médico, também quero e vou ser médico e batalhei, demorei um pouco para entrar na faculdade, porque eu demorei um pouco para amadurecer essa minha parte. E quando entrei na faculdade, estava muito feliz de poder fazer aquilo que eu queria, que eu sempre quis, eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer. E eu me orgulhava muito, né, do que o meu pai fazia, então eu queria também fazer tudo igual ali, eu achava o máximo, uma admiração, quem sabe, quem tem essa admiração pelos pais sabe muito bem do que eu estou falando. E aí eu entrei na faculdade, comecei a fazer faculdade, estava curtindo, gostando muito e simplesmente meu pai foi embora, né? Ele vai lá e nos deixa quando eu estava no quarto ano da faculdade. Naquele momento, meu mundo caiu um pouco, porque eu estava muito preparado para seguir ele, para aprender com ele, para entender aquele mundo que ele vivia. E ele não vivia um mundo pequeno, ele era um professor titular de uma faculdade de medicina, da Escola Paulista de Medicina, uma grande referência de universidade hoje no país, né, e sempre foi. E aí eu tive que entender que agora eu era por mim só, eu ia ter que zelar pela minha carreira, pela minha vida e pelo meu desenvolvimento. Acho que foi aquele momento que eu comecei a virar um CDF, comecei a estudar para valer, muito. E mirei muito grande. E aí o que aconteceu? Eu não tinha dúvida do que eu queria ser um ginecologista. Eu não tinha dúvida nenhuma que eu queria fazer reprodução, medicina reprodutiva. Mas eu tinha outros gostos também, não vou me dizer que eu só gostava da medicina reprodutiva, não. Sempre gostei muito da obstetrícia, sempre gostei muito de diagnósticos por imagem. Hoje eu faço diagnóstico por imagem, eu faço esteroscopia, eu faço ultrassom, eu faço cirurgia e faço a medicina reprodutiva. E combinou que eu tô aqui hoje, né, coordenando, cuidando de um sistema, né, porque o podcast é um sistema de transmissão de informações, né. E porque essas informações, eu me preocupo muito em falar sempre informações com credibilidade, de qualidade, né? Porque eu entendo que alguns parâmetros da medicina levaram a cabeça das pessoas, dos médicos, que antigamente se orgulhavam muito. A gente teve um convidado agora aqui que estava conversando, um anestesista, que estava falando do professor dele.
Eu me orgulhava dos meus professores, me orgulhava do meu pai, me, me espelhava neles. O que eu vejo hoje para os jovens é que eles não têm mais essa coisa de se orgulhar, de aprender, de ter aquela pessoa como se fosse um ídolo que você vai seguir aquilo. Ou talvez tenham, mas não por aquele professor, e sim talvez por aquele influencer ou por aquele que se destaca de alguma forma diferente. Então isso me preocupa um pouco, porque eu estou aqui na mídia também, eu estou aqui tentando passar informações, mas eu me preocupo que as informações que eu passe para vocês sejam informações que possam resultar numa boa escolha. Não precisa tratar comigo não necessariamente, mas uma boa escolha por um bom médico. Por isso que eu fiz questão de, nesse podcast, trazer todos os médicos de todas as clínicas, de todas as áreas, e eu faço isso com muito amor, com muita vontade. Eu fico muito feliz de trazer cada médico de cada clínica aqui. Claro que a maioria acaba sendo de São Paulo pela facilidade, mas eu trouxe uma enfermeira, por exemplo, de uma clínica do Sul, que agora também está aqui em São Paulo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque esses bastidores, essa reprodução, esse mundo que tem atrás de nós médicos em relação a um diagnóstico, em relação a uma boa conduta num tratamento, um tratamento que vai otimizar o máximo possível os resultados, vai depender desses critérios, dessas informações seguras, de pessoas que saibam o que estão fazendo, né? Então, o que seria esse tal do bastidor, ou tal das informações que as pessoas não falam? Porque eu entendi que o sistema de saúde ele está cada vez mais afunilando na parte financeira, grandes mercados comprando a saúde e tornando a saúde um ponto fixo de formar dinheiro, de dar dinheiro para os grandes empresários, e nós médicos ou qualquer outra área afim da saúde está visando ali ser um empresário e ganhar dinheiro. Então, aquele que seria, na sua essência, apenas um médico com conhecimento e para fazer um bom tratamento, ele passa a ser hoje um mini empresário visando com a inteligência dele, com a capacidade dele, fazer muito dinheiro. E esse meu pai, que eu sempre me orgulhei muito, e ele falava para mim, filho, trabalha com amor, dedicação e conhecimento que o dinheiro vem, né? Ele vem naturalmente. E você não precisa ser o tal do empresário para você ficar rico e aí você passar daquela linha tênue de importância de assistência à saúde e de ganhar dinheiro. O que eu estou querendo traduzir com isso? Fazer procedimentos que não estão indicados para os pacientes, porque ele vai te render um dinheiro. O paciente sentar na sua frente e você olhar para o paciente como cifrão, né, como uma nota ali, como um dinheiro que está entrando para sua clínica, isso vai deturpar toda a capacidade e técnica, inclusive, que aquele profissional tem. Porque de uma determinada maneira ele tem o conhecimento para passar o tratamento, mas ele vai ter o viés do dinheiro. Então, muitas vezes ele poderia oferecer um tratamento inicialmente mais simples, que geraria para ele o menor custo, e nesse ponto ele vai falar, poxa, mas por quê? Tenho que produzir. E às vezes não é ele que está pensando como um mini empresário, mas sim o sistema que está atrás dele está exigindo dele uma produtividade. Então ele vai ser interessante para aquele sistema se ele usar aquela droga, se ele fizer aquela produção de número de casos, número de ciclos. E aí todo mundo começa a ficar interessado nele, né? Ele é um médico que gera muitos ciclos, que vende muitos tratamentos, que vai ganhando dinheiro ou para esse grupo empresarial, ou para ele mesmo como um mini empresário. E essa bola de neve vai crescendo tanto que a essência do conhecimento, então hoje tem médicos que são capazes, têm conhecimento, que são muito bons, só que acabam, infelizmente, se vendendo por essa vida, talvez até desnorteados, com tanto que ele pode ter que ele nunca pensou em ter, e aí o dinheiro fala mais alto muitas vezes do que a medicina. Então,
quando a gente vai fazer um tratamento reprodutivo e a gente quer o bem daquele casal que está sentado na nossa frente, a gente não pode ter esse viés. Eu queria deixar isso muito claro para vocês, porque assim que a gente tem que ter a nossa essência. Então, como eu admiro um professor, como eu me sinto bem de fazer um tratamento para um paciente, eu não posso, de maneira alguma, imaginar que aquele paciente, para mim, é um cifrão. Hoje a minha companheira, ela entrou, né, ela voltou para minha vida e ela fala para mim assim, eu jamais poderia trabalhar em consultório médico, porque ela tem a essência daquele médico que tem que dar o máximo do seu conhecimento para ajudar aquela vida. Não é o dinheiro que move a finalidade da vida dela, né? Então, ela na assistência, ela prefere muito mais estar numa assistência no lugar público, no lugar onde ela tem o seu salário, porque ela, claro, é trabalhadora, mas que não necessariamente aquele paciente tem que gerar um grau de dinheiro financeiro para ter um retorno para ela ficar mais feliz. Não, então eu acho que esse que é o grande ponto. A partir do momento que a gente consegue ter essa essência de entender que aquele paciente, eu não tenho condições, sei lá o que, mas eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, a gente tem que fazer um jeito de te ajudar, eu acho que essa é a essência que a gente não pode perder, né? Então, em determinadas fases da minha vida, vai ter sobe, desce, altos e baixos. Trabalhei para plano de saúde, saí de plano de saúde. A gente, claro, vai ter altos e baixos financeiros na vida, a gente vai ter situações que tem filho, tem custo, a gente precisa de dinheiro para viver. Então, o médico, eu já passei por situações onde o paciente perguntou, mas doutor, o senhor vai me cobrar mesmo isso? Eu falei, nossa, mas não, eu posso até não cobrar, mas eu tenho que pagar minhas contas, sabe, gente? Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho filho para educar, eu tenho a mesma coisa também que todo mundo tem, né? Então, quem trabalha quer ter o seu recurso financeiro. Então, essa é a linha tênue entre você ter o seu recurso financeiro com aquilo que você estudou e que você conseguiu galgar na vida, do ponto de vista que você ultrapassa esse limite para não sei se falar usurpar seria a melhor palavra, mas para você entrar dentro de um momento que você vai exagerar para coisas que não precisam. Então, o que não te conto quando você vai numa clínica de reprodução humana? É que tem muita coisa envolvida lá dentro, né? Então, você chega numa clínica de reprodução humana, ela tem uma estrutura, ela tem um empresário que tem que cuidar daquela clínica, óbvio, tem uma parte administrativa. Então, muitas vezes vai ter um vínculo ali que é mais interessante para a clínica que você use tal remédio, vai ser mais interessante para aquela clínica que você gere exames complementares, vai ser mais interessante para aquela clínica que você faça o tratamento mais vezes, né? Então, quando a gente volta no passado, eh, teve médico que enriqueceu e foi até preso, né? Não vou ficar citando nomes aqui, pelo amor de Deus, porque eu estou falando de um passado bem lá para trás mesmo, mas que fazia planos de vender tratamentos. Olha, essa paciente é boa, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pacote, ela paga 3 tratamentos, mas eu tenho, assim, ela tem chance de engravidar em 70% já na primeira, mas ela paga os 3 tratamentos e não vou devolver o dinheiro. Eu quero deixar claro que isso já praticamente não existe hoje, tá, gente? Mas o que eu estou querendo dizer é que essa forma mercantil de você fazer o tratamento e, não, essa paciente tem mais de 40 anos, ela não me interessa eu dar esse pacote porque eu vou ter que usar os 3 tratamentos. Então, isso foi uma década de 90, começo dos anos 2000, e por sorte eu acho que já não existe mais essa modalidade de formato de cobrança. E aí existe um formato que é tênue, porque você pode oferecer o desconto na hora de uma mulher que tem poucos óvulos, tem uma reserva ovariana baixa. Então, quando eu, Valdemar, chego para uma paciente e ofereço que ela tem reserva ovariana baixa, e ofereço, vamos fazer 3 coletas de óvulos, porque ela tem uma reserva baixa. E eu sei que quanto mais óvulos, quem acompanha aqui o Fertilicast sabe disso, porque essa aqui já está tudo nos nossos episódios, ela tem menos óvulos, ela tem menos chance de formação de embriões, menos taxa de gravidez. Então, se ela tem mais óvulos, eu vou ter uma taxa de gravidez, uma expectativa maior, óbvio. Agora, será que todo mundo tem que fazer isso? Então, esse é um bastidor que a gente tenta explicar. Então, Valdemar, eu tento individualizar para os pacientes assim, olha, cada coleta de óvulo a gente vai tirar 1 ou 2.
será que vale a pena o custo emocional, eu não estou nem falando do financeiro, de você chegar lá e terminar esse ciclo sem embrião? Aí eu vou conversar. Doutor, não sei, eu acho que eu vou sofrer bastante. Então, será que não é melhor eu aumentar esse número de óvulos, fazendo esse tal do pool de óvulos, essa coleta de óvulos, e eu ter pelo menos 5, 6 óvulos para ter mais chance de formar pelo menos um embrião e a gente ter verdadeiras chances de engravidar? Ah, gostei dessa ideia, doutor. Então tá bom, vamos fazer desse jeito. A gente faz uma programação para 3 coletas, e aí sim, aí eu estou oferecendo uma coisa interessante para o paciente, né. Então, eu acho que esses bastidores, vocês precisam ter essa noção, para que quando vocês entrarem numa clínica, conversarem com o médico e já te forçarem a fechar o tratamento, não é assim que tem que funcionar não, gente. Vocês têm eu mesmo como paciente já, por problema de joelho, por problema de saúde, eu já fui procurar 3, 4 opiniões. Então procurar 3, 4 opiniões não é um grande problema. Na área reprodutiva a mesma coisa, você pode procurar. E às vezes vai acontecer de você gostar e sentir mais confiança na clínica mais cara, também não tem nenhum problema. Porque aquela clínica mais cara, que tem um médico super competente, super bom, ela pode te oferecer todo o seu tratamento com muito sucesso e eu não tenho dúvida disso. Então, o importante, e quando eu falo em alguns episódios, que vocês devem entender quem é o médico de vocês, como ele funciona, qual é a perspectiva que esse médico tem de me dar realmente esse resultado que eu espero, que não é nenhum tratamento garantido, né? A reprodução assistida não tem essas garantias de tratamento. Qual, qual a expectativa que eu vou ter nessa clínica? Ah, geralmente, minha amiga foi lá, engravidou, e, puxa, aquele médico é super bom, ele engravidou a minha amiga e, desculpa, fez o tratamento para minha amiga engravidar. Todos esses sistemas, eles vão acontecer, é como se fosse uma fila de supermercado, você está aqui, a fila do lado começa a andar, às vezes você tem vontade de ir para a fila do lado, ela para e a outra começa a andar, e isso funciona. Então, você estar bem assistida, sabendo que aquele médico que te chamou, que eu chamei vários médicos aqui nos podcasts, de qualidade, de clínicas diferentes, de clínicas com preços diferentes, mas são médicos com qualidade, que têm capacidade para fazer tratamentos com qualidade. Então, se você se sente confortável, isso sim. Agora, se você se sente usada do ponto de vista assim, então, poxa, eles estão olhando muito mais para o meu financeiro do que para o meu resultado, então repensa na clínica, tá? E aqui é extremamente importante que vocês saibam, porque tem muitas clínicas reprodutivas hoje, tá? Então esse é um ponto que eu queria dizer. A maior causa de fuga dos tratamentos reprodutivos não é o financeiro. A maior causa de fuga dos tratamentos reprodutivos é o emocional. É aquele casal que não aguenta mais, ou até nem precisa ser casal, uma produção independente, né, uma situação até de planejamento reprodutivo, onde você vai só lá guardar seus óvulos, e você estressa, porque você tem lá 33 anos de idade, descobriu que a sua reserva ovariana é baixa. Quando você vai fazer a coleta de óvulos, você tem 1, 2 óvulos. Você fala, cara, todas as informações me levam a crer que eu preciso ter 15 óvulos em média para ter um bom resultado no futuro. Eu estou tirando 1, 2. Quantas coletas de óvulos eu vou ter que fazer? Então isso, a gente vai de dropout, né? O paciente fala, cara, deixa pra lá, não vou aguentar, não vou ter condição. Então, eu acho que é essa hora que a gente precisa do suporte emocional, da força, do suporte psicológico e realmente internalizar, olhar para o próprio interior e falar assim, cara, será que eu preciso mesmo fazer isso comigo? Eu já descobri, eu tenho pouco óvulo, não tenho parceiro agora para ter filho, tenho pouco óvulo, corre o risco do futuro eu não conseguir ter filho com meus óvulos. Tudo bem, vamos ter que psicológico, terapia, tudo que tem de direito, e talvez aceitar um plano B, se for o caso, se você não tiver essa força de seguir coleta de 1 por 1, de 2 por 2, de 2 a cada vez que coleta óvulo. Homens que não têm espermatozoide, que se submetem a abrir o testículo, explorar o testículo, risco de um monte de consequências relacionadas ao procedimento. Será que vale a pena, gente? Entendeu? Então, isso que vocês têm que fazer, eu não vou falar terapia para todo mundo, mas é que vocês têm que entender que vocês que estão aí do outro lado,
eu que estou aqui, eu também tenho problemas de saúde, eu também tenho problemas, todos nós temos que saber lidar com os nossos problemas, e é a nossa fragilidade. Então, quando vocês estão muito fragilizados, e vocês são recepcionados por um grupo que te acolhe, eu acho que às vezes dá para seguir muito bem com eles. Quando esse grupo não te acolhe de uma forma adequada, mas tem uma super fama, repensa se é isso que você quer para sua vida, porque isso pode te causar um sofrimento grande. Pode te causar um sofrimento emocional, porque a clínica pode ser até competente, mas você vai ter ali um dano emocional extremamente importante. Então, eu acho que quando você passa por uma situação onde você está fragilizado, você está vulnerável, você vai ceder ao que te oferecerem, né. Então transformar 1% de chance em 100% às vezes é muito tranquilo, porque você está muito, fragilizado, então tudo que te oferecerem é visto como uma coisa muito grande. E talvez você não teve aquele momento de enxergar que não, eu poderia conseguir alguma coisa a mais, tá. Então eu acho que esses bastidores do cenário reprodutivo, eles são importantes, né. Quando a gente está ali no meio acadêmico, nós médicos, e várias vezes nos podcasts, a gente fala: "Não, isso é o nosso dia a dia", mas não é o dia a dia do paciente. Quando a gente está nessa situação, claro que, eu estou olhando para o que eu faço na rotina. Só que cada paciente é uma rotina diferente, é uma situação diferente. Então cada paciente é um novo sistema, é um novo aprendizado. Cada ansiedade de cada casal é uma ansiedade diferente da do outro casal. Então a gente não pode se comparar. Quando a gente vê uma pessoa midiática que aparece falando que engravidou no pós-menopausa, essa não é uma verdade para todo mundo. Então, depois dos 50 anos, é fácil engravidar assim? Não, não é fácil. Pode ter acontecido, se aconteceu, se não aconteceu, não tem ninguém aqui que tem que julgar que essa pessoa pública divulgou que engravidou e aos 55 anos de uma forma natural, etc. Não tem problema, ela está dizendo. A nossa função, muitas vezes, é acreditar no que ela está dizendo e sim, ponto. Mas não dá para a gente tirar que aquilo é uma verdade para todo mundo. Não, não é. Então, porque sua amiga ou seus conhecidos foram na clínica tal e engravidaram, tudo bem. Será que aquele caso é o mesmo caso que o seu? Provavelmente não. Cada casal vive uma história, vive a sua história. Então, na hora que a gente passa e conhece a fundo, você vai ver que o ponto mais marcante ali é confiar, e confiar, e confiar. Então, se o médico indicou uma cirurgia, vamos lá, eu principalmente indico muito cirurgia, muitas que eu mesmo faço, porque eu gosto, eu sei que eu faço bem, e eu gosto do que eu faço. Então, eu me sinto muito mais confortável do que essa paciente vai operar com uma pessoa que não está olhando para ela como a visão reprodutiva, e eu estou olhando aquele útero, aqueles ovários, eu estou olhando todos com muito carinho, porque depois eles que vão ser os órgãos que eu vou precisar para poder dar o produto final do tratamento reprodutivo, que é o filho, que é a gravidez. Então, claro, eu tenho esse viés, e eu estou aqui admitindo o meu viés. Mas se essa paciente falar: "Doutor, eu não tenho condições de fazer essa cirurgia com você, o que eu tenho que fazer?", né, eu como médico. "Putz, então calma aí, não dá para fazer comigo, beleza. Me traz uma lista, vamos ver as pessoas que o seu plano de saúde vai poder te oferecer de qualidade para que a gente não prejudique aquele ovário que tem os seus óvulos, para que não prejudique". Então, eu trouxe cirurgiões aqui para a gente falar sobre isso. Por quê? Porque você pode muitas vezes falar: "Não, quem vai me operar é tudo igual. A clínica são todos iguais. Eu estou, sei lá o que, no sistema". Não, a gente não está nesse sistema hoje. O sistema que a gente vive hoje não é tudo igual, né. Então, eu acho que eleger a pessoa que vai cuidar de você, como se fosse um guia, sabe. Eu vou seguir esse guia, eu vou seguir esses passos, porque são os melhores passos. Você tem que confiar. Então, como eu citei agora, eu mesmo gosto de fazer cirurgias dos meus pacientes, mas se ela não pode fazer comigo, eu tenho que tentar achar alguém que possa fazer com qualidade. Eu tenho que tentar ajudar o paciente. Então esse é o nuance
que eu queria que tivesse em todos os lugares, em todas as clínicas. E não porque o Valdemar, não, pô, o Valdemar é perfeito, ele é o melhor. Não, nada disso, por favor. Devo ter todos os meus 1000 defeitos, né? Mas, ao mesmo tempo, qual que é a minha grande preocupação? Por que que eu estou aqui fazendo esse podcast? Porque o meu objetivo é que vocês possam discernir, receber informações, e nada melhor do que você tomar decisões na sua vida com base em informações corretas, informações adequadas. Então esse é o plano desse podcast. Eu estou muito feliz aqui, acho que é a primeira vez que eu estou fazendo esse monólogo, né? Mas eu acho que ele é válido. Eu não quero ser maçante, eu não quero ser chato, eu não quero ser repetitivo aqui nas coisas que eu estou falando. Mas eu quero mostrar para vocês que existem médicos bons, existem clínicas boas, existe todo um sistema bom, e que vocês só têm que saber o qual deles é o melhor para vocês. Porque muitas vezes tem pacientes que estão muito mais preocupados com aquela coisa, e não está errado, tá? Mas com aquela coisa super luxuosa, super bonita, super, talvez até muito acolhedora, mas talvez não seja para aquela paciente, para aquela pessoa, para você, pode ser a melhor. Mas aquele prato de caseiro, sabe? Aquela comida caseira também é boa, é muito boa. Então, muitas vezes você pegar um profissional que não tem todo esse luxo, não tem toda essa propaganda, mas ele tem muita capacidade, esse cara também vai te ajudar muito bem. Então, quem você precisa achar, né, e é comum os pacientes, os casais, as mulheres, os homens, fazerem essa pesquisa entre as clínicas, pesquisas de custo, o perfil da clínica. É extremamente importante que vocês façam essa adaptação, mas sem esquecer aquilo que eu falei logo no comecinho, que pesquisem quem é o médico, quais os riscos, que sabe fazer ou não sabe fazer. Tivemos recentemente aqui em São Paulo uma clínica clandestina, que as pessoas foram pelo custo, pelo preço. A pessoa saiu fugida aqui do Brasil, né? Não era nem brasileiro. Aqueles embriões, aquilo ficou tudo lá jogado. Então, o que eu acho que é importante é isso. Como é que você chegou lá? Num dos episódios aqui eu citei sobre aquele caso do pilindifenol. Porra, por que você vai fazer pilindifenol com um profissional que você não sabe nem quem que é, por causa de custo? Por que você está fazendo isso? Ou você vai fazer um procedimento de colocar um implante, colocar um negócio no seu rosto, uma harmonização do seu rosto, e você não pesquisou quem é o profissional que vai fazer em você? Ou você pesquisou sim, ele tem sei lá quantos mil seguidores? Poxa, gente, pelo amor de Deus, é esse o fato que eu quero combater aqui. Você pode ter muitos seguidores, milhões de seguidores, e ser bom. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque essa linha é muito, muito, muito tênue de você cair numa encrenca. Então pesquise, não é número de seguidor, é quem é a pessoa, qual a formação dessa pessoa, qual a capacidade dessa pessoa de exercer aquele procedimento. Aí sim, aí você pode ir com mais segurança. Aí você chegou lá, em qualquer clínica, qualquer reprodutiva, estética, qualquer coisa, você chegou lá, e você se sentiu acolhido, se sentiu bem, não estão só querendo o meu dinheiro, tá bom, então já tem mais um passo bom aí, você foi acolhido. Então, são pequenas situações que vão levar a um bom resultado, né? Então, por exemplo, você tem a clínica, mas eu não consigo falar na clínica, eu não consigo, eles não me dão um retorno, eles não me dão, eu não me sinto bem, eu não quero mais ir naquela clínica. Beleza, não vai. A clínica tem que te oferecer não só uma coisa comercial, ela tem que te oferecer tudo, ela tem que te oferecer um acolhimento. Então, isso é importante, tá bom? E com relação aos resultados, né? Porque a gente está falando de coisas aqui que não te contam, né? Esse é o meu objetivo, fazendo esse meu monólogo aqui. O resultado, gente, eu tive um médico que eu sempre gostei muito dele, acho que até posso falar, né? O Dr. Dirceu Mendes Pereira. Depois eu vou falar para ele isso. Eu comecei minha vida, meu pai já tinha morrido. Eu fui para fora do país, voltei, comecei a fazer meus primeiros casos na clínica que era do Dr. Dirceu.
E ele já com bastante experiência, e eu já, mas a experiência que eu falo assim, né, a reprodução começou no Brasil em 83, 84. E eu já estava nas minhas fraldas ali em 97, 98. Então, não é tão, não era, tudo bem, tinha muita experiência perto de mim, mas ele chegou e falou: "Não, Valdemar, vamos fazer os casos aí, tu faz comigo, eu te ajudo, tal". E eu realmente comecei a fazer os casos. E aí eu me defrontei com a primeira situação difícil. Peguei 3 casos, meus primeiros 3 casos quando eu voltei para o Brasil. E um dos casos, tipo, ele falou pra mim: "Meu, isso aí, cara, mulher jovem, boa, tem boa reserva ovariana, tranquilo". E olha que naquela época eu não fazia esse negócio de laboratório, blastocisto, não, era embrião dia 2, dia 3, catéterzinho simples, que era o Tomcat, que é o que tinha na época de mais moderno, mas hoje a gente sabe que, era difícil. Então tinha um caso muito bom, uma paciente ótima, boa, jovem. Aí veio uma outra paciente, que foram os meus primeiros 3, como eu tô dizendo, né, e aí esse caso já era um pouco mais delicado, o paciente teve endometriose, já estava mais de 37, 38 anos, e reserva ovariana já não era tão boa. E chegou o outro caso, né, o terceiro caso, que já era uma mulher de 41 anos, né, e com 2 folículos, né, eu ainda ia ter que trabalhar com tudo aquilo para fazer o tratamento de fertilização, e eu rodei esses 3 casos ao mesmo tempo. O que eu aprendi com aqueles 3 casos foram os determinantes da minha vida. Porque a hora que eu formei bons embriões para paciente do primeiro caso, que era mais jovem, que tinha mais perspectiva, eu coloquei o embrião dentro do útero dela com catéter, super tranquilo de passar o catéter dentro do útero, deixar o embrião dentro do útero, foi super bem. Na época a gente transferia 2, 3 embriões, era comum, tá, gente, naquela época. As regras estavam começando, o número de embriões por transferência e por idade. O segundo caso, paciente com endometriose, eu fui transferir o embrião, o catéter voltou com sangue, foi difícil, demorou uns 30 minutos para colocar o embrião dentro do útero. E o terceiro caso, mulher com 42 anos, 2 folículos, 2 óvulos, um embriãozinho só. Essa não foi muito difícil transferir o embrião, mas tinha 42 anos. E quem engravidou, gente? Quem engravidou? No meu primeira série de tratamentos. A paciente de 42 anos, que só transferiu um embrião, engravidou. A paciente com endometriose, transferência difícil, deu aquela gravidez bioquímica, né? Deu positivo e não evoluiu. E a paciente mais tranquila, mais jovem, que eu transferi mais embrião, não engravidou. Aquele foi determinante para mim, para que eu pudesse entender que quem determina o início da vida somos nós. Nós não temos esse poder. Não temos. Vai engravidar fumando, bebendo, vai engravidar quando tem que engravidar. E esse é um princípio que eu entendi. Às vezes a gente fala, falha de implantação, perda gestacional recorrente, tantos nomes, tantas tentativas de diagnósticos. Mas, gente, eu já tive paciente que engravidou com endometriose severa, com os ovários todos grudados, as trompas todas tortuosas, engravidou naturalmente. Eu tive um caso que eu entrei com o Emerson, que é também um convidado que eu trouxe aqui. É paciente dele. A paciente tinha muito mioma no útero. Aquele mioma que ela foi operada e tirava mioma, tirava 15, 20 miomas, operava de novo, tirava mioma. Essa mulher engravidou, teve filho, tudo bem, foi uma gravidez difícil. Teve que tirar o útero depois da gravidez. Ele sabe muito bem esse caso, foi um caso bem, bem difícil. E ela engravidou com aquele útero horrível, gente, horrível. E às vezes a mulher tem um útero lindo, se cuida, alimentação, não tem inflamação no corpo e não engravida. Então eu quis falar para vocês que se nem nós mesmos que trabalhamos com isso no dia a dia, a gente consegue ter certeza de quem vai engravidar, então imagina vocês quando chegam pra gente, depositando toda a esperança e toda a fé em cima do que a gente vai oferecer para vocês. Então o que eu quero dizer para vocês, o que que a gente pode oferecer para vocês, é o nosso máximo, o nosso melhor, para que os resultados cheguem nos melhores
níveis, nas melhores taxas. Nunca a gente vai poder garantir para vocês que a gente vai conseguir a gravidez. Porque o início da vida e a morte, elas não estão nas mãos do homem, não está nas nossas mãos. Vai nascer quando tem que nascer e vai morrer quando tem que morrer. Eu acho que isso a gente ainda está longe de conseguir identificar e saber. Agora, o que a gente tem que saber, da nossa parte como médicos e profissionais da área reprodutiva, é que a gente tem que fazer o nosso melhor. E o que vocês têm que saber, como pessoas que estão tentando, que a gente chama de tentantes, né? É que vocês têm que saber quem são os médicos, ou quem é a equipe, quem é a clínica que está cuidando de vocês. Porque aí sim, mesmo que não dê certo, vocês fizeram o melhor. A clínica fez o melhor. E lá em cima não estava dizendo ainda para vocês que era a hora. E vai ter que repetir. E tem que correr atrás do sonho. E tem que ir. E aí quem vai ter que dominar vocês vai ser a força emocional de vocês. Porque por mais que a gente queira dar esse suporte, sozinho, isolado, ele não é o suficiente. A gente tem equipe multidisciplinar, com psicólogos, com todo mundo apoiando? Temos. A gente pode ajudar. Mas vocês que vão ter que ter a força quando o resultado não vem. Então é um tema, quando o resultado não vem, quando chega o não, quanto que é esse sofrimento, né? É muito difícil. É um luto quase não comparável, porque você tem a morte de uma coisa que não existiu inicialmente, né? Então, não formou embriões. Então, como é que você não teve o embrião, mas você tem um luto, né? Ou você colocou um embrião, aquela vida não gerou, não teve gravidez, mas você tem um luto. Ah, começou a gravidez, eu comecei a ter amor por aquele serzinho que estava dentro da minha barriga e ele abortei. Você tem um luto. E é um luto diferente, mas sofrido, difícil, que tem que ser vencido. Então, eu acho que eu estou aqui já querendo parar de falar, porque senão daqui a pouco vocês não vão aguentar mais ouvir o que eu estou falando, mas as minhas mensagens finais. Confiem no profissional e pesquisem o profissional que vocês estão procurando. Acreditem sempre que vai dar certo, porque se a gente pensar negativo, a gente não consegue nem dar o primeiro passo. Na minha faixa de judô estava escrito assim: quem teme vencer já está perdido. Se você entra já acreditando que não vai dar certo, nem começa. Então, o pensamento positivo, confiar na equipe, na clínica que você está, se sentir acolhida, se sentir bem cuidada, são os passos iniciais mais importantes para que o seu resultado dê certo. Isso sim, tá bom? E por último, é aquela situação de que você não é infértil. Você só quer ter um filho. Pode ser um casal feminino, pode ser um casal masculino, pode ser uma produção independente, tanto homem como mulher. Você só quer ter um filho. Por que você não consegue? Usando as nossas técnicas. Exatamente porque não quer dizer que você é infértil, mas quer dizer que as nossas técnicas não estão no grau da perfeição. O que a gente pode oferecer hoje não é a perfeição. A gente trabalha nos melhores resultados, nos melhores 70% de gravidez de resultado. Então, dentro da espécie humana, a gente tem que persistir nas tentativas até atingir o objetivo. E mesmo esse objetivo, ele nunca vai ser 100%. Então, o que vocês têm que correr é pelo sonho de vocês. Ah, eu preciso me reproduzir desta maneira, através da fertilização in vitro. Então, corre atrás do sonho. A chance de dar certo é enorme. O problema é que você muitas vezes talvez não consiga de primeira. Então não pode ser no primeiro obstáculo que você vai cair, que você vai desistir, tá? E se acontecer isso, peça ajuda, peça suporte. O que eu queria dizer hoje nesse podcast, então, é que eu desejo tudo de melhor para vocês que estão nos ouvindo. Não desistam dos seus sonhos, procurem esses profissionais e clínicas boas, não procurem por número de seguidor, pode até ter muito seguidor, mas procurem pela qualidade da pessoa que está tratando vocês, tá? Então a qualidade do médico é muito importante e é isso que eu tento trazer aqui nesse podcast. Então esse foi mais um episódio do Fertilicast, hoje comigo, Dr. Valdemar Carvalho, né? Trazendo aqui o que eu posso falar para vocês
do meu ponto de vista. Espero que tenha sido interessante. Se curtiram, se gostaram, clica ali no like, dá um joinha, fale para as pessoas que vocês saibam, que conheçam, que estão vivendo esse problema. E até mais.